Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan News 107.1, também pelo nosso canal no YouTube. E sejam muito bem-vindos a mais essa edição do Grandes por Bessa, programa semanal em que a gente bate sempre um papo interessante com personalidades de Curitiba. E hoje eu estou recebendo duas aqui no estúdio da Jovem Pan, a senhora Rosita Beltrão Rischbitter, que vem a ser a dama das orquídeas, proprietária da Orquidaria Rosita, ali na rua Mateus Leme, um espaço muito bacana que já entrou, inclusive, para o roteiro turístico de Curitiba. E também recebendo aqui a minha amiga Zilda Fraletti, proprietária da Zilda Fraletti Galeria de Arte. Tudo bem, Zilda? Tudo bem, e você, Bessa? Dona Rosita? Tudo bem. Sejam muito bem-vindas aqui, é um prazer tê-las aqui no Grandes por Bessa, para a gente bater esse papo, né? Enfim, a gente saber um pouco mais sobre orquídeas e sobre arte, né? Agora, a Zilda está aqui acompanhando a Dona Rosita, não é por acaso, assim, não é que as duas vieram, foram convidadas separadamente, porque a Zilda é sobrinha, né? Você é sobrinha da Dona Rosita. Ela é filha da minha irmã mais velha. Isso, da Vera. Da Vera Maria. Isso. E vocês, então, se conhecem? Eu conheço ela desde que ela nasceu. Desde que ela nasceu. E ela foi Não vou perguntar quanto tempo. Não, faz bastante tempo. Ela foi minha dama de honra do seu casamento? Casamento. Foi. Com o Dr. Cecílio Almeida. Ela era uma gracinha. Ela era bem nova, mas parecia uma mocinha entrando na igreja. Foi uma emoção total. É mesmo? Foi. Que igreja foi isso? Na Santa Terezinha. Santa Terezinha. E a segunda vez, lá no Batel. Quando eu casei com o Carlos Rischbitter, ela também foi, mas ela não era dama. Aí já não era mais dama, não tinha mais idade para ser dama. E eu fui e casei na Santa Terezinha outra vez. Olha só, já que a senhora está falando nisso, né, nos seus dois casamentos, eu vou começar por aí, né? Venha! Tipo assim, pode vir queijo que eu tô fervendo. Legal. Bom, eu tive a oportunidade de escrever um perfil seu. Acho que foi o segundo perfil seu que eu fiz para a revista Pinó, onde eu trabalhava, né? A revista Pinó da Gazeta do Povo. E foi um dos perfis mais comentados. E assim, porque eu sempre, aliás, foi a Zilda que me ajudou, né? Eu falei, Zilda, eu quero fazer muito perfil da sua tia, Rosita e tudo mais, né? E a Zilda, enfim, fez a ponte e a senhora gentilmente topou, para minha alegria. E eu lembro que a gente conversou lá na Orquidaria, em cima ali no mezanino. Temos muita risada, né? Muita risada. A senhora levou uns álbuns assim, né? Super organizados. Isso. Com toda a sua vida. É isso mesmo, para você ver como era. Isso mesmo. Exatamente. E até vou pedir licença aqui para ler aqui o primeiro parágrafo do perfil que eu fiz lá para Pinó, né, que foi publicado no dia 20 de novembro de 2020, né? Tá aqui no site ainda, na Gazeta do Povo. O texto, ele começa exatamente assim: tem um desafio pela frente. Contar a história de uma mulher que passou parte da vida à sombra de um homem poderoso. Ela é a curitibana Rosita Beltrão Rischbitter, nascida Rosa Maria de Castro Beltrão. O poderoso em questão é o falecido empreiteiro Cecílio do Rego Almeida, fundador da Serra Almeida, com quem foi casada por 30 anos. Isso mesmo. Como é que foi, porque o seu primeiro marido, Dr. Cecílio Rego Almeida, era Cecílio Rego Almeida ou do Rego Almeida? Do Rego Almeida. Tá. Sem dúvida, ele foi um homem poderoso, porque ele comandou a Serra Almeida, uma das maiores empreiteiras do Brasil, que tinha sede aqui em Curitiba, que aliás hoje não existe mais, né? Ali na Vicente Machado. Foi desmanchado. Tá só o terreno ali. Dá um pouco de tristeza a gente passar ali, né? Exatamente, porque aquilo era um local muito marcante, né? Todo mundo que passava ali sabia que
o número de engenheiros que estavam lá dentro trabalhando era muito grande. Os funcionários eram quantidade enorme mesmo. Mas ele era um homem, além de ele ficar poderoso, ele trabalhou muito na vida. Ele, com 15 anos, ele começou a trabalhar nos Correios. Ele é que passava todos os telegramas do Correio nosso aqui de Curitiba para o mundo inteiro. Ele sabia, ele fazia Morse, que é um negócio que faz com a mão. Aquele código, né? É, o código. E o resto da vida, aonde ele estivesse sentado, jantando, ele estava batendo, conversando com algum espírito, porque era só ele. Como é que ia Não tinha interlocutor. Não tinha interlocutor, era mais fácil passar. Ficava tamborilando ali. Mas ele trabalhou muito, muito mesmo, o tempo todo trabalhou, e a família dele era uma família mais sem muitas condições, mas ele conseguiu sustentar a família dele inteirinha até o final da vida. Ele foi um homem de muito valor, muito valor. E como marido foi bom até uma certa época, depois ficou mais ou menos, e eu que pedi divórcio. A senhora que daí quis, então... Aí eu fiquei divorciada há 6 anos, viajei muito com a Zilda Maria pelo mundo inteiro. Então, é minha companheira de várias etapas da minha vida. Viagens maravilhosas. Quantos anos a senhora foi casada com ele? 30. 30, né? Isso, 30 anos, está aqui. Ou seja, e são quantos filhos? Os meus? 6. Com ele, 6 filhos, né? A senhora só teve filhos com ele. 6 filhos, quantos netos, bisnetos? 20 netos e estou esperando o 8º bisneto para outubro. Que maravilha. É uma família muito grande, meio complicada, mas é divertida. Como todas, né? É bem divertido. Tenho mais nora do que filhos, porque casam e descasam, mas eu continuo ainda sendo amiga de todas as ex-noras. Então é uma coisa muito engraçada, porque as ex-noras é que tem filho com eles, com meus filhos. Então os netos são filhos das ex-noras, né? Sim. Mas os 20 netos são os oficiais. Oficiais, Certo. É muito engraçado. Olha, eu acho que essa nossa conversa aqui vai ser muito boa e divertida, sabe? Porque eu já estou sentindo aqui, já começou bem. Agora, bom, a gente sabe, né? Ele tinha uma imagem pública, ele era um homem público, né? E um tanto polêmico também, né? Porque se envolveu em muitas polêmicas. Quando ele achava que aquilo não estava certo, ele encarava e ia até o fim, né? Brigava muito, tinha muitos amigos importantes, mas pro Paraná ele foi muito importante. Ficou conhecido no Brasil, o Paraná ficou conhecido pelas obras que ele fez fora do Paraná, né? No Amazonas, em São Paulo, Rio Grande do Sul, as estradas. Então eu dou muito valor ao que ele conseguiu fazer na vida. Porque tem gente que se separa e fica falando mal do ex-marido. Eu não falo mal, não. Depois eu fui tão feliz com o Rich Bitter que eu dou graças a Deus que eu me separei dele, né? Deu a chance, né? Então, a gente já vai chegar no segundo casamento, porque também era um homem muito importante e poderoso, né? Foi ministro da Fazenda e tudo mais. Mas antes de chegar no Dr. Carlos Richbitter, enquanto a senhora ainda estava casada, porque eu disse aqui, né, nesse perfil que eu fiz da senhora, eu disse assim, tem um desafio pela frente, contar a história de uma mulher que viveu a sombra de um... Porque assim, a senhora eu vi naqueles álbuns lá que a senhora me mostrou no dia que eu fui entrevistá-la. Sim. Né, muitas fotos suas. A senhora é uma mulher muito bonita, né? Na flor aí dos seus 80 e poucos anos, né? 80 e bastante, né? Não. Vou fazer 87. Não, eu tô falando a idade porque a senhora já tinha me contado a sua idade. Então eu não tô... Ela conta mesmo, para todo mundo. Eu conto. Não, porque as mulheres com 60 anos acham que não podem fazer mais nada. Eu digo, não, eu tenho uma família enorme que eu tenho, dou assistência a todos eles, almoço com um, janto com o outro, tomo café com o terceiro, aquelas coisas, mas eu acho que a gente tem que ter alguma obrigação na vida, porque ficar dentro de casa só limpando a casa, a vida fica muito sem graça, e eu estou convivendo com milhares de pessoas por mês
que vão na orquidaria. E parece que eu sou um padre, porque confessam tudo para mim, eu não pergunto, mas me contam tudo. Me contam da criança que morreu, do outro que agora vai casar, não sei nem quem é, porque a gente não sabe o nome das pessoas que vão comprar orquídea, né? Mas eles me conhecem. Então eles acham com o direito de me contar todas as histórias, que vão casar outra vez, que se separaram. Olha, se eu escrever, dá para fazer uma novela agora. Olha, acho que eu vou sugerir que a senhora assine uma coluna aqui na Top View. O que acontece na orquidaria. Eu falo para ela, já falei várias vezes, né? Já fiquei até chata, que ela devia fazer um livro. Não ela escrever, mas ela dá entrevista para alguém devia fazer. Mesmo, hein? Dê força, porque eu acho que realmente uma biografia. É muito inspiradora. Fica lançado dela. Aqui já o desafio, bom, então, tá bom, a proposta. Vamos pensar, né, no assunto. Tá. Bom, dos 6 filhos, são 5 homens, né? 5 e uma homens, mulher, né? Uma mulher, Todos são engenheiros. Todos Os engenheiros. 6, Os 5 são engenheiros civis e ela é agrônoma. Engenheira agrônoma. Sim, mas todos engenheiros. E fazer engenharia foi uma exigência do pai, do Dr. Cecílio, que era engenheiro também? Não. Eu acho que eles viam o pai trabalhar tão bem e com tanta alegria no assunto, que eu nunca dei palpite, não. Eu achava que o Marcelo, que é o último, que ele tinha muito mais tendência a ser veterinário do que engenheiro. Porque ele não podia ver um cachorro na rua, um gato, um passarinho, tudo vinha para dentro da minha casa e ele que tratava. E eu dizia para ele, ele dizia, não, eu tenho que ser igual aos meus irmãos. Nunca foi engenheiro, foi político. Sim, o Marcelo Almeida, né? Nunca foi engenheiro. Quer dizer, nunca exerceu, né? Não. O Marcelo, que é o proprietário da prestinaria. Das prestinarias, né? E agora é o único proprietário, né? Único, Ele tinha um sócio e agora ele se tornou o único proprietário. Ele comprou a parte do sócio. Isso. E agora é só dele. Porque a prestinaria tem ali no Bigorrilho, né? Onde começou, né? A daqui. A da prestinaria, aqui da orquidaria. Tem uma. Depois tem uma no Mon. Tem uma no Museu Oscar Niemeyer. Eu tenho uma no Mon, tem outra na Água Verde. E tem uma quinta. E tem uma quinta que é pequena lá perto do hospital, lá em cima, perto do Juvevê. Do São Lucas. No São Lucas. Certo. E todas elas têm movimento muito bom. E aquela ali que funciona junto da orquidaria é muito bacana, né? Ficou um espaço ali muito bacana. Integrado ali, né? Tem muita gente que vai lá só para tirar fotografia comendo, depois tem festinha de casamento, festejam lá o batizado das crianças. E agora a última novidade agora foi uma moça que fez, amiga da Zilda Maria e da Duda, que fez a despedida de solteiro para acho que eram 14 mulheres. Foi muito interessante. Então nós estamos agora, esse espaço que tem, a gente vai começar a abrir para fazerem festinhas. Também uma coisa, eventos. E é bem, porque depois ninguém mais quer reunir em casa, né? Depois da Covid. A gente perdeu o hábito de fazer almoço, de fazer lanche para as pessoas. Vai todo mundo na prestinaria. Mas lá é um espaço muito agradável, inclusive, né? Muito bonito também, porque tem as obras de arte lá. As obras de arte, da Galeria da Zilda, né? Dos artistas que ela representa. E tem as obras de arte da coleção dela, que tem coisas lindas também, que ela levou para lá no jardim. O que tem, por exemplo? Tem um Franz Weismann, 2 esculturas do Franz Weismann, né? Um dos maiores artistas brasileiros, já morreu, né? Que são maravilha. Tem em Curitiba, que eu saiba, tem as 2 lá, e tem no Museu Oscar Niemeyer. É verdade, tem logo na entrada ali, né? Quando você entra, passa da prestinaria para a orquidaria. 2 vermelhas grandes. Mas na entrada da prestinaria também tem, né? Também tem. Tem uma outra. Um dorso. Um dorso. Um dorso. Um dorso feminino. Isso. Exatamente. Bom, antes de seguir aqui, só para a Zilda não brigar comigo, falar, você só fez pergunta para a tia Rosita. Ele adora tirar sarro. Não, eu brinco, né? Porque a Zilda tem esse sotaque forte, né? O R carregado. Carregado. Ela fala. Bem forte. Então, e hoje eu vim aqui no Grandes da RIC. Do grupo RIC. Legal. Zilda, você é proprietária da sua galeria, que leva o seu nome, Zilda Fraletti, ali no Design Center,
que esse ano acho que já fez 39 anos, A galeria né? completou 39 anos. 39 de anos. arte. De arte, né, que eu trabalho. Que eu 39 anos fazendo arte. Fazendo arte. Certo. E você começou, ela começou como, antes de você montar uma sede e tudo mais, você foi a pioneira na criação de grupos de consórcio de arte. Isso, em 84, na verdade a ideia veio através da minha mãe, né? Que ela, Irmã da tia Rosita. Da tia Rosita, que a minha mãe trabalhava junto com o Ricardo, filho dela mais velho. Eles cuidavam lá das fazendas do meu avô lá no norte e ficavam em Londrina, a sede que eles ficavam geralmente era Londrina. E daí um dia ela estava chegando no hotel e viu numa galeria lá que estavam fazendo um grupo, umas coisas assim, estava animado lá, e ela tomou banho e foi lá ver, né? E era essa história do consórcio de arte que ninguém nunca tinha ouvido falar aqui, né? Aí ela veio e contou para mim e para o meu ex-marido, né? E veio a ideia da gente fazer aqui, porque era muito boa ideia. Eram grupos que você fazia grupos de 10 pessoas que pagavam uma obra de arte em 10 vezes fixas e fazia uma reunião e um sorteio mensal. Naquele grupo, Nos né? moldes dos consórcios. Molde mesmo, de consórcio. De carro, Isso. de imóvel. Daí, quando ela veio com essa ideia, eu falei, vamos falar com o Zimmermann. Daí fomos conversar com o Zimmermann. Carlos Eduardo Zimmermann, saudosíssimo. Saudosíssimo, querido. Aí ele adorou a ideia, porque era muito bom para todo mundo, né, Bessa? Porque a gente comprava uma obra mensalmente, o artista vendia 10 obras, já tinha 10 obras vendidas, né, 10 meses. As pessoas pagavam em 10 vezes, fixa, e tinha essa coisa da reunião, do sorteio. Aí nós começamos com 2 grupos, né, 20 pessoas, começou o sorteio na casa da minha mãe. Aí não coube, já no segundo mês já fomos para minha, mas eram apartamentos, não eram grandes. Aí nós começamos a alugar salas de hotel e eu lembro que a maioria foi no Hotel Slaviero, ali no centro. Daí a gente alugava a sala, fazia uma reunião, vinha artista, vinham todas as pessoas, e isso cresceu tanto, a gente fazia apresentações sobre mercado, sobre os artistas. Isso foi uma novidade, então, em Curitiba, que já tinha algumas galerias importantes na época, né? Tinha a Ideanita, tinha algumas. E daí, nessa época, foi assim, a gente cresceu muito rápido, assim, tipo 3, 4 meses, tinha 150 clientes, que era muito bom, né? Aí todas as galerias começaram a fazer, tinha pessoas que faziam outros grupos em casa e tal. Foi muito rápido, só que nesse meio tempo o meu ex-marido trabalhava na Dow Química e foi transferido para São Paulo. E nós fomos em 85 para São Paulo e lá nós abrimos um escritório de arte junto com outro casal nos Jardins, ali na Ministro Rocha Azevedo, e ficamos lá até 1990, quando nós voltamos a morar em Curitiba. E aí que você abriu, então... Daí a gente, primeiro foi escritório de arte ali no JVV, e em 94, quando inaugurou o Design Center, onde está até hoje, a gente foi para lá, abriu lá, né, era uma loja bem na vitrine, assim, e ficamos ali até 98, em 98 nós fomos para Comendador Araújo, onde hoje em dia é Artefato. Daí fizemos uma baita reforma, ali tinha um restaurante atrás, lembra? O Casablanca. E daí ficamos até 2001. Foi quando eu te conheci, em 98, por aí. Isso. E daí, de 98 a 2001, ficamos ali. Daí, em 2001, eu me separei. E daí, eu ia mudar de endereço, ia sair. Quando veio a ideia de trazer Artefato. A loja Artefato. Artefato, que hoje em dia... Hoje está abrindo, né? Isso. Então, em 2002, a gente abriu o Artefato. 2002. Isso, eu me lembro muito bem, foi ali onde está a loja até hoje, ali na Comendador Araújo 672, né? 672. Na frente do Rádio Rock Café. Isso. Né? E você foi proprietária da Artefato há quanto tempo? Você tinha uma sócia, anos. Né? Era o Carlos Jung com a Cíntia. Cíntia, né? Maceno, que era... que depois ela faleceu, era designer, né? Ela era decoradora. Era decoradora. Isso. E daí foi uma experiência enorme, né? Daí a galeria ficou junto ali por uns anos. Sim. Aí depois eu tirei a galeria e levei de volta. Você fazia muitos eventos, né? Vernissagens, trouxe Costanza Pascolato. Isso foi ainda na época da galeria. Na época da galeria. A gente fez muitas parcerias, fez com a H Externo, os irmãos Campana, com a Natan, foi muita coisa assim que aconteceu ali nesses agitou o ambiente das artes plásticas. Era uma época em que os eventos eram muito grandes, todo mundo ia, né? Chegou a ter abertura de exposição que ia 1000 pessoas. É verdade. Porque tinha menos eventos, né? A cidade tinha muito menos coisa. Sim.
E era tudo muito mais concentrado, né, Bessa? Nessa época a senhora ainda estava casada com o Dr. Cecílio? Estava. Estava. E como é que era a vida social de vocês? A gente recebia muito convite. Eu fui padrinhos de casamento, acho uns 30 em 2 anos. Parecia aquela bala zequinha. A gente ia muita festa, muita coisa, mas a gente não podia ir a todos que a gente era convidado. Então, era principalmente os mais amigos, mais conhecidos, sim, né? Sim. Porque ele tinha as pessoas que ele conhecia, os homens de política e tudo, todos eram muito amigos dele. Mas eu fui a muita festa, mas daí foi diminuindo. Eu acho que com a Covid quase que acabou, né? Aí, deu uma boa acalmada, né? Mas assim, quando há poucos minutos aí eu falei, né, aqui já no início da nossa entrevista, eu falei que vi lá os álbuns que a senhora levou quando eu fui entrevistá-la e tal. Eu vi muitas fotos suas, bastante jovem. A senhora foi uma jovem muito bonita, né? Continua, mas quando jovem era ainda mais bonita. Então, ele era muito ciumento? Muito. Muito ciumento? Infernal. Não, ele era terrível, porque como ele era uma pessoa muito passional, ele era passional com os negócios dele, com os empregados. Isso a gente sabe. A gente sabe como era. E em casa também era. Então, não podia ser 2 personalidades completamente diferentes, né? Ele diminuía um pouco, lógico, em casa, mas não era uma pessoa fácil de conviver, assim. Era muito ciumento, muito. Mas, e como pai, como que ele era? Era muito bravo com as crianças, exigia muito. Mas como eu não exigia, então a média ficava boa. Dava uma compensada. Compensava, E como é que foi aquela história que ele quase sofreu um acidente aéreo, né? Ele escreveu uma carta para a senhora e tal. Vocês ainda estavam casados? Estavam casados, as crianças eram pequenas ainda. Ele estava num avião bimotor, né? E uma das hélices, sei lá como é que é o nome, um dos motores parou. E ele estava em cima da serra aqui do Paraná. Serra do Mar. Eu acho que o que estava comandando disse para ele que ele estava correndo grande perigo, porque não sabia se ia conseguir aterrissar um motor só. Aí ele, acho que achou que ia morrer e fez uma carta para mim, bem bonita, tá no álbum lá, você viu, né? Vi. Dizendo para cuidar das crianças, né, que criasse os meninos como eu estava criando, e que os pais dele tinham que ser sustentados até a morte, e que eu continuasse com a firma como ele tinha. Sim. Mas só que não morreu, mas me deu a carta. Ainda bem que não morreu, né? Não morreu. Tá certo. Olha, o papo tá tão bom que o tempo tá passando rápido aqui. A gente vai fazer um rápido intervalo, já volto, né, com as minhas 2 convidadas aqui, dona Roseta Beltrão Richbitter, e a Zilda Fraletti, proprietária da Zilda Fraletti, Galeria de Arte. Estamos falando aqui da Orquidaria Roseta e também de arte. O Grandes por Bessa volta em instantes. Você está assistindo Grandes por Bessa.
Estamos de volta com Grandes por Bessa, a plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Exatamente, estamos de volta com Grandes por Bessa. Hoje estou conversando com a senhora Rosita Beltrão Richbiter, proprietária da Orquidaria Rosita, e com a minha amiga Zilda Beltrão, Zilda Fraletti, né? Mas é Beltrão também, claro, né? Zilda Fraletti, proprietária da Galeria Zilda Fraletti, do Design Center. Estamos aqui num bate-papo sobre a vida, né? Porque eu acho que a senhora tem uma vida tão rica, intensa, né? Que viveu tantas experiências, né? Eu vivi mesmo. Que, entendi tudo. Como a Zilda disse, né? Acho que vale a pena pensar num livro aí, né? Já dá, né? Tá bom. Quando eu começar a pensar, eu ligo para você. Tipo aquele, tipo o do Pablo Neruda lá, né? Confesso que vivi. Né? Como é bom aquele livro, hein? Né? É muito bom. A senhora viajou muito, claro, né? Pois é, o outro dia estava na Orquidaria, chegou um casal, começou a perguntar da minha vida, assim, não sei quem é, né? Aí ele disse, pois é, quando o Dr. Carlos faleceu, eu li numa reportagem que saiu no jornal de Londrina, que a senhora viajou 36 vezes nesses 20 anos que a senhora foi casada para viagens internacionais, mas não na América do Sul. Eu não sabia. Eu fiquei abobada. Quantas vezes? 36 vezes. Soube por um desconhecido. Um homem que chegou lá. Eu disse, mas é mesmo? E eu soube que foram 36 vezes. Não digo nada se ele não leu no seu perfil lá na Pinó, hein? Porque eu acho que tem essa informação pode lá. Ser, né? A gente não sabe. Bom, vamos falar aqui então, né? Para não ser injusto também com ele. Depois que a senhora se separou do Dr. Cecílio Almeida, a senhora... Eu fiquei 6 anos divorciado. 6 anos. Uhum. E sem ninguém daí? Nada. Tá. E aí... Só viajando. E cuidando das criancinhas e das orquídeas, né? Já vamos falar das orquídeas, senão nem vai dar tempo. Bom, aí a senhora conheceu o Dr. Carlos Richbiter, que foi ministro da Fazenda, né, no governo Figueiredo. Foi. Era também foi presidente do Banco do Brasil e presidente da Caixa Econômica. Isso, ocupou altos cargos aí em vários governos, né? Um grande sucesso. Isso, ele era economista, né? Economista. E engenheiro civil. Engenheiro civil também. A senhora tem uma predileção por engenheiros, né? Uma coisa louca. O pai dela também, né? O vô também, né? O meu pai era engenheiro civil, o meu irmão era engenheiro civil também, Alexandre Fontana Beltrão. Sim. É uma coisa interessante. E a minha irmã, que é mais moça que eu, é arquiteta. Então é um núcleo de engenharia fechado. Fechado, né? E agora eu já tenho 5 netos engenheiros. Além dos filhos, todos os netos também. Bom, mas aí como é que foi? Como é que vocês se conheceram? A senhora e o Dr. Carlos, como é que foi essa? Eu soube que rolou uma conspiração. Uma ajuda, um empurrãozinho aí dos filhos. Das 2 filhas. Ele tem só uma filha e eu também. A Mônica Richbiter, né? Que foi diretora do Teatro Guaíra. Denise Cassu. E elas começaram a falar, eu disse, não, mas está tão boa a minha vida assim, não quero. Aí um dia fui numa exposição do Garfunkel, que era o antigo sogro do Carlos. Isso. Né? Aí, Paul Garfunkel, aliás, Paul era o músico, né? Mas era... Paul Garfunkel, né? É Paul também, né? É o mesmo nome. Marido da Franchette. Da Franchette Richbiter. Isso. Da Franchette, né? Aí conversa vai, conversa vem. Eu fui ver os meninos cantores ali na avenida, convidado por um outro casal, e eles convidaram meu irmão, que estava sozinho aqui em Curitiba, eu e o Carlos. Não tinha ninguém, mais 2 casais. O Carlos, então, viúvo, né? Também. Era viúvo, Aí fomos jantar, não sei o quê, fiquei conversando com ele. No dia seguinte ele perguntou, você não quer jantar comigo? Eu quero. Fomos jantar, daí. Isso aí foi dia 27 de dezembro. Dia 26 de janeiro, a gente de março estava casado. 27 de dezembro rolou o convite para o jantar. 3 meses depois eu casei. E 3 meses depois estavam casados. Casei. Morando juntos. Juntaram as orquídeas. Muito engraçado. Casamos mesmo. Casado. Igreja, tudo. E daí, 16 anos depois, Cecílio morreu, daí eu casei no civil, na Santa Terezinha, com todos os netos na frente, os 20 entraram na frente, e daí casei novamente. A senhora estava com que idade na época?
58. 58. Tá ainda jovem. Credo. Bom, e aí, e quando que a senhora começou a gostar de orquídeas? Pois é, sabe que a data exata é muito difícil a gente saber, porque eu Ou sempre... por que começou a gostar? Eu acho que eu comecei mesmo quando eu recebi uma orquídea de presente no Dia das Mães, que os meus 6 filhos juntaram o dinheirinho da mesada? Da mesada que tinham e compraram uma orquídea para mim. Eu acho que eu fiquei tão alegre deles me darem aquela orquídea, que eu penso que ali eu acho que acendeu uma coisa dentro da minha cabeça, e eu comecei a visitar os orquidários, de quem tinha orquídea e tudo. E daí em diante só me deram orquídea de presente, né? Todo mundo. Natal, Ano Novo, Dia das Mães, aniversário. Aí foi ficando grande a minha coleção, que eram as 8, 10, se transformou em 30. Virou uma paixão. Aí virou a paixão. E aí ali naquela casa que a senhora morou a vida toda, mora até hoje, certo, né? Ali na Mateus Leme, né? Na Pio 12. Antes era na Mateus Leme, né? A sua casa quando a senhora estava casada com o Cecílio. Mas eu criei meus filhos na Pio 12. Na Pio 12. E voltei depois para cá. Porque a casa original não existe mais, né? Não. Foi demolida. Demolida. Certo. Então, mas ali que a senhora chegou a ter quantas orquídeas ali? Pois é, eu calculo que tinha umas 7 mil naquela época. 7 mil. Bom, e aí... quando é que veio a ideia de abrir a Orquidaria Rosita? Assistindo televisão. Uma exposição, uma pessoa mostrando na televisão uma orquídea, que ele gostava muito de orquídea, e o entrevistador elogiava a orquídea, mas não mostrava. De repente ele mostrou, era uma orquídea mais horrível que existe, que ninguém... E todo mundo batendo palma para aquele homem, e eu quieta, né? Daí veio o segundo homem. Também mostrou o orquidário dele, muito pequeno, tinha 40 orquídeas, mas que ele se considerava orquidófilo. Aí tá bom. No dia seguinte, a minha moça que estava cuidando das minhas orquídeas aqui me liga. Eu estava em Londres. Essa reportagem era na televisão de Londres. A senhora estava com o Dr. Carlos, né? Não, estava sozinha, já era viúva. Ah, não tinha casado ainda com ele? Não, já era viúva do... do Carlos, desculpe. Já. Sim. Aí a moça telefona para mim e diz assim, não sei o que fazer com tanta orquídea em flor aqui. Sua casa não dá nem para entrar de tanta orquídea. Eu disse, olha, mas então eu vou vender minhas orquídeas, porque eu não dava mais... Eu, por exemplo, quando a orquídea era muito bonita e grande, eu mandava para Zilda Maria, ela punha na vitrine da loja. E como ela, tinha mais 10 pessoas que eu mandava e depois tinha que buscar, né? A maioria matava nesse meio tempo. Aí eu desisti, porque não dava. Pessoas querem cuidar e enchem de água. Aí a coitada não aguenta, morre afogada, aquela coisa. Mas aí quando eu vi aquela propaganda, aquela reportagem, eu disse, mas o que eu estou esperando para mostrar para o mundo a quantidade de orquídeas diferentes que eu tenho? Eu já tinha ido para a Tailândia, tinha ido para o Japão, tinha trazido, fui para Singapura, consegui trazer na minha mala umas 10 diferentes. E olha que para transportar uma orquídea em mala, a orquídea, coitada, sofre um pouco, Sofre, né? Mas a gente embrulha num jornal úmido, não acontece nada. Daí no dia seguinte eu telefonei para o Jaime Bernardo. Arquiteto Jaime Bernardo. Pode fazer um projeto naquele terreno que ficou para mim quando eu me separei do Cecílio, que eu vou fazer e eu quero... Do lado da orquidaria, não tinha nome ainda, eu achava que era uma estufa. Eu vou pôr um café, porque quando eu estive no Japão, eu fui visitar e tinha um café do lado, e a japonesa disse que era o único jeito dos pais levarem as crianças para ver as orquídeas, era tomar café ou comer bolo antes. E acontece exatamente isso comigo agora. As crianças comem bastante na prestinaria e entram na orquidaria feito uns santos, tão alegres. Não mexem, não destroem nada. Não, já estão bem alegres, já tomaram sorvete, já fizeram de tudo. Então a experiência deu certo. Hoje em dia eu acho que está muito bom. E aí foi aquela história, né? Juntou o útil ao agradável, pois né? Porque daí o café virou a prestinaria que é do seu filho. Né? Pois é, agora ele tinha uma parte, 50%, e agora ele comprou
a que não era dele, e agora estamos nós dois lá. E a Zilda Maria me ajuda muito na orquidaria, e a Roberta, que são filhas do Beto, que faleceu, do meu filho, a Roberta e a Eduarda, são as minhas secretárias para fazer as coisas que eu não consigo, elas fazem. Porque tem muita de coisa diferente de televisão, eles já podem fazer, eu não quero fazer, não sei fazer. Então elas me Redes ajudam. sociais, essas coisas. Essas coisas são elas, não sou eu, não. Mas é muito bom, eu acho que... E depois eu sempre fico pensando que a pessoa tem essa chance de mostrar para os outros, porque a pessoa não vai lá só para comprar a orquídea, a maioria vai para apreciar. É como se fosse uma visita. Museu de... Um jardim botânico. Um jardim botânico, exatamente. E como a gente tem todo sábado, tem um curso para as pessoas não matarem as orquídeas, as pessoas, a maioria ficou muito... são amigas minhas, me contam as coisas e levam a orquídea que está morrendo, aquelas coisas. Sim. E eu acho que o principal disso tudo é mostrar para as pessoas a quantidade que existe no mundo, né? São 35 mil tipos de orquídea que existem, e cada núcleo se divide em muitos mais, mas as que têm a nome próprio são 35 mil. Mas a senhora foi, quando começou a ganhar as primeiras orquídeas e gostar e tudo mais? Comecei a ler. Começou a ler, né? Claro. Tenho muito livro de orquídea, muito. Porque daí, quando eu comecei a fazer, você sabe que não existe orquidófilas, são pouquíssimas no mundo. Orquidófilas? Mulheres, muito pouco. Então, e os aqui homens... em Curitiba teve um orquidário famoso antes do seu, o né? Lineu Robert, isso, que é meu amigo, agora ele voltou para Garuva. Ele teve um problema de saúde, saiu, ficou 10 anos fora, e essa semana me contaram que ele já está de volta lá em Garuva, então vou lá visitar. Ele marcou a época aqui, né? Maravilha. Então, e a sua orquidaria virou ponto turístico, inclusive, né? Aqui foi incluído no roteiro oficial, o ônibus de turismo, a linha turismo lá, né? Estamos querendo fazer. Não, isso a gente ainda não deu ainda, porque o pessoal da Secretaria de Turismo já foi lá, já foram 2 vezes. O problema é que, para aumentar a linha de turismo, eles disseram que é muito complicado, porque tem que mudar toda a gravação dos ônibus, o tempo de viagem e tal. Mas não está descartado, caso haja ainda porque o prefeito Greca esteve lá e tudo mais, né? No aniversário de 3 anos. De 3 anos. Foi uma alegria total. Ele achava que ele ia entrar num espaço muito pequeno. Quando ele entrou naquele mundo... Ele nunca tinha ido? Não, nunca tinha ido. Quando ele entrou, ele ficou tão alucinado que ele quase gritava. Ele estava tão feliz, né? Ele ficou feliz, ficou muito. E as pessoas que estavam lá ficaram na maior alegria de tirar fotografia com ele, junto com as orquídeas. Foi muito interessante, muito boa. A visita dele foi muito boa para a gente. Quantas pessoas passam por lá... diariamente ou final de semana? Não dá para dizer, mas por mês tem que dizer. Por mês. 3 mil pessoas. 3 mil pessoas. E claro, vão na orquidaria e vão não precisa pagar para visitar. Não, né? nada. É aberto ao público. É um estabelecimento comercial, né? É bem divertido. E aí, e a senhora ainda mora ali, né? Ali próximo, né? Moro bem próximo. E eu continuo tirando fotografia de toda a orquídea que desce para a orquidaria. Eu tiro a fotografia, procuro o nome para não pôr o nome errado. Sim. E ponho no caderno, plastifico, e todas elas, todas as orquídeas para vender tem o histórico. Tudo catalogado. Que a Maria chama de Pedigree. Todas elas têm o pedigree, da onde vieram. E são orquídeas de diversos lugares do mundo? Do mundo. As que estão fazendo grande sucesso agora lá são 4 orquídeas da Austrália. Maravilhosas. Mas a senhora continua comprando orquídeas, sim. então? Sim. Porque tem uma coisa: os homens morrem antes das mulheres. E são eles, os orquidófilos, são homens. E o que a mulher faz? Não sabe fazer nada, porque eles... Orquidaria, a gente tem que ficar muito com ciúme das orquídeas. Você não ensina todos os passos para ninguém. É um pouquinho o curso. Mas aquilo que realmente é muito perigoso, que não pode... O que você não pode comprar, a gente sabe para a gente. Não é passar... Não, você não deve comprar do Joãozinho. Não, eu sei que o do Joãozinho é ruim, a orquídea.
porque vai morrer, porque não vai crescer. Mas, então, com isso... O que eu estava contando? Não, que você não conta tudo, mas que o curso... Sim, não. Que os homens morrem e as mulheres... Que daí as mulheres não sabem o que fazer. Elas telefonam para mim e eu compro as estufas deles fechadas, sem saber Isso bem. é curioso, né? Porque geralmente flor está associado com as mulheres, né? Orquídea não. Por quê? Porque os homens têm muito mais paciência para esperar que vai dar... Tem mais paciência com as orquídeas do que com as esposas. Isso você que está dizendo. Bom, eu não tenho orquídea. Não, mas tem mais paciência para esperar, que leva 3, 4 anos para dar a primeira flor. Uhum. Então, quando eles chegam do trabalho, às 6 horas chegam em casa, eles não vão para dentro de casa. Geralmente é no fundo do quintal, né? Elas não vão e elas ficam vendo televisão, jantam sem eles, porque eles não ficam o tempo todo dentro da estufa. Quando eles morrem, elas fecham a estufa e não fazem nada. Daí me chamam, lá vou eu, né? Olho lá, mas tem que molhar, né? E daí compro as estufas fechadas. Por isso que eu tenho muita orquídea que eu não sei de onde veio. Aí tem que procurar no livro. Aí tenho 2 amigos. Então estou vendo que a senhora virou uma referência em orquídeas. Sem querer. Não, talvez nem tanto sem querer, né? Porque a senhora foi, enfim... Mas assim, de saber sobre o assunto profundamente, eu não pretendia, não. Uhum. Começou assim como um hobby. E agora... E o Dr. Carlos Richibitter também era um apaixonado por orquídeas, né? É ele que começou a fazer os meus primeiros cadernos, os 20 primeiros cadernos, foi ele que escreveu tudo. E aí quando vocês viajavam eu para fora... trazia meio escondido, né? Mas eu trazia sempre muda muito pequena, que você pode pôr dentro do sapato, na mala, sabe? Não podia trazer orquídea muito grande. Da Tailândia eu trouxe, bem grandes. Mas demoram para dar flor aqui, porque lá é muito quente, muito úmido. Em Curitiba só é úmido, né? O Dr. Cecílio Almeida, não. Ele gostava de orquídeas? Não, de nada. Não implicava com suas orquídeas? Não, nem sabia bem o que era. Não, orquídea não era o forte dele. E o Dr. Carlos, ele gostava. Ele já lidava muito com planta, porque quando ele era criança morava em Joinville. Ele era de Blumenau, né? Ele era de Blumenau, não, de Blumenau, e no fundo da casa dele ele tinha muita planta desde criança. Então ele adorava orquídea, muito bom. Foi muito bom companheiro para as orquídeas. Então casou com a pessoa certa, né? Casou. Acho que vai ver, foi que nem esse que foi procurar no papel o que é que fazia a mulher. Não, coitado, não, o cara nem sabia que eu tinha orquídea. É bem engraçado. E olha só, e a senhora ele faleceu quando? O Dr. Carlos? Vai fazer 10 anos, dia 17 de outubro. 10 anos, E agora chega de novos pretendentes? Mais ou menos. Né, Silvia Maria? Pra quê, né? Parar? Por quê? Bom, as orquídeas estão aí, né? Para quem quiser ajudar, né? Apreciar. A apreciar. Tá certo. Zilda, você é patrona do Museu Oscar Niemeyer, né? Sou do programa de patronato. Isso, do programa de patronato, que é um programa que ajuda a manter, né, o acervo do MON, né? Os patronos pagam, né, uma taxa anual e que é usado para comprar novas obras para o acervo. Daí tem uma votação, né, o museu apresenta uma lista de artistas e daí todos os patronos votam. Então, a finalidade é essa. É quase que uma espécie de conselho administrativo, né? Que ajuda mas a finalidade é essa só, né? Daí a gente tem, assim, quando vai abrir uma exposição... Incrementar o acervo, né? Para incrementar o acervo, para ajudar isso. Quantos artistas a sua galeria hoje... Com quantos artistas você está trabalhando? Exatamente, entre 40 e 50. 40 e 50. Entre 40 e 50. Muitos assim. Aqui de Curitiba, né? Eu sempre fiz muita questão de trabalhar com artistas de Curitiba. Eu acho que hoje em dia está mais ou menos meio a meio, assim. Porque durante muito tempo eu tive uma política de trabalhar com artistas novos, né? De apoiar mesmo e ficar junto, fazer
parceria mesmo que a gente faz, né? Então a gente começou com artistas que estavam mais no começo e outros já bem estabelecidos, fazendo essa mistura. E vários deles, como já faz muito tempo, foram artistas só da minha galeria, né? São artistas que hoje em dia estão bem com exposições. Por exemplo, a Juliane Fugante. Juliane Fugante, sim. Marcelo Conrado. O André Mendes, que ontem ganhou, né? Isso, anteontem, eu estou até procurando aqui, né, no celular. Ele ganhou um prêmio importante, né? O prêmio Pipa, né? Que é um prêmio que é um dos prêmios mais importantes do Brasil para jovens, novos artistas, não é novos tão jovens, mas enfim, é por votação nacional, né? E a gente fez uma grande ação aí, ele e Curitiba, e muita gente apoiou. E os 2 primeiros ganham, os 2 que chegam, são 74 pessoas, que depois tem uma segunda fase de 10, e ele foi o segundo em votação, com pouca diferença do primeiro. O André, inclusive, tem um painel dele aqui na entrada nós já vimos. Aqui da Jovem Pan, isso. Bacana. E o André está com trabalho, faz tempo. Faz tempo que esse painel aqui, né? Tem. Acho que sim. E o André, a gente começou a trabalhar quando ele praticamente começou. Ele era designer, fez design, morou em Barcelona. E quando ele voltou para cá, a mãe dele, que é a Yara Mendes, que é designer de interiores, pôs numa casa cor uma obra dele e tal, me chamou. E eu fui lá ver e adorei, né? Gostei. Daí conheci o André e a gente começou. Para quem está nos ouvindo e também nos assistindo aqui pelo YouTube da Jovem Pan, o André Mendes, né? Para quem não sabe, não conhece direito, tem um painel dele também ali no centro de Curitiba, né, na Carlos de Carvalho, com a Visconde de Nácar. Isso. Ali que é a antiga Irmãos Abache, que hoje é o Restaurante Duque. Restaurante Duque. Ele que fez um mural enorme ali, né, lindo. E, nossa, tá lindo mesmo aquilo. E você sabe que logo no começo um casal passou de noite, tinha vídeo, e eles riscaram, né, em cima. Você acredita que tem o restaurante pôs uma pessoa cuidando lá na esquina dia e noite? Para não acontecer nada, porque claro, uma coisa importante. E agora tem um outro mural na frente quando você sai do estacionamento do MON, que foi feito depois. Bem bonito também. Ah, é? É. Aquele estacionamento... lateral, o de trás. Lateral, quando você sai pela lateral. Lá do Parcão. É. Ah, é? Tem um mural bem... E, bom, você trabalhou com Zimmermann, né? Trabalhou com... E tem muitos artistas de fora também, né? A gente também trabalha com artistas de fora, porque acho que tem que ter esse mix, né? Não, eu acho que é bom que tenha. E a gente trabalha com artistas mais jovens e com artistas também mais já bem estabelecidos, consolidados. E fazendo muitas exposições. E hoje em dia também, como já há essa mistura entre arte e design... Porque, na verdade, tudo é criação humana, né? Então, a gente também tem feito exposições de designers, como nós vamos abrir agora sábado, uma da Ana Penso, que é designer e também entra pela arte, né? Então, é uma coisa bem bonita. São duas coisas interligadas, né? Interligadas. E é uma exposição que está muito bonita, ela está montando agora lá, que ela trabalha com palha de milho, que ela tem uns artesãos que fazem... o trançado, tudo para ela. Uma aguinha aqui, ó. Nossa. Certo. Essa exposição chama-se A Busca. A Busca, né? Que é uma instalação que ela fez para Michelangelo Mármores, do Brasil, na Feira Revestir, que é uma feira anual que acontece em São Paulo, de revestimentos. E ela fez essa instalação misturando mármore. Ela fez 2 sofás de mármore. Olha. E essa palha que cai do teto e tal, que é falando sobre essa coisa do contraste entre o mole, o duro, o perene, o perecível, o efêmero. É muito linda a exposição, é uma experiência que ela está criando lá. Certo. Bom, a senhora, claro, é uma assídua frequentadora lá da galeria da Zilda, né? Mais ou menos. Não consigo muito, a orquidaria me segura mais. Eu sei tudo porque ela passa tudo para mim, mas chegar lá é difícil. Porque é muito programa lá naquela orquidaria. A Zilda Maria. Ocupa bastante. Não, é muito engraçado mesmo, porque as pessoas, isso que ela falou é bem isso, as pessoas entram e ela fica lá e vai conversando com todo mundo, ela tá ali. Aí afinal as pessoas querem chegar lá e querem saber quem é essa tal de tirar foto, né? Aí eles contam, e teve aquele caso da moça que estava fazendo o curso de cuidado de orquídeas, né?
e que contou que ela queria se suicidar. Ela queria Sério? se suicidar e depois que foi lá e fez o curso e aprendeu, voltou para casa, ela tinha um pouco de orquídea, ela voltou para casa dela, começou a pôr no caderno também e voltou uma segunda vez lá para fazer o curso. A gente não sabe quem é que fez, quem não fez. Aí no segundo curso ela levantou e disse: eu quero só lhe dizer uma coisa, que eu ia me matar, mas depois que eu vi a alegria das pessoas com orquídea e lidando com orquídea, tratando das minhas, e não quero mais morrer. Isso para mim foi uma coisa impressionante. Que bacana, hein? Então Já a orquídea ajudou a salvar uma vida. Ajudou. Que bom. Olha só, infelizmente o nosso tempo já está chegando ao fim. E nessa nossa conversa aqui super agradável, né, com a dona Rosita. Muito bom, muito obrigado. A senhora assina hoje Rosita Beltrão Richbiter, abriu mão do Almeida. Ah, não. Porque a senhora passou anos sendo Rosita Almeida, né? Eu fui 30 anos eu fui 18 anos Beltrão, depois fui 20 anos Almeida, agora eu sou Richbiter pro resto da vida. Ou até surgir, então, não, né? Já que a senhora falou... Trocar o nome, eu acho que não dá mais. Bom, então já fica aí esse alerta, né? O nome não muda. Não. É isso mesmo. Mas muito obrigado, adorei vir aqui. Eu é que agradeço aqui eu estou procurando aqui para ver se foi aquela que a senhora falou aqui, da pessoa que falou das suas viagens e tal, né? Mas acho que depois eu vou ter que ver com calma aqui, porque o texto é muito grande aqui. Mas foi um prazer recebê-la aqui. Obrigado. Fico muito feliz da senhora ter aceitado aqui o convite para bater esse papo. Tenho certeza que quem está nos ouvindo e nos vendo aqui pelo YouTube também da Jovem Pan deve ter dito assim: que mulher fantástica essa, né? Olha, nessa altura da vida, com essa jovialidade, com essa beleza, com essa disposição, né? E empreendendo, né? A senhora podia ficar lá com as suas orquídeas, curtindo lá em casa, tal, assim, né? É verdade. Mas é melhor abrir pro mundo saber o que existe de bom nessa parte de orquídea. É inacreditável. Legal. Zilda, também muito obrigado. Parabéns. Obrigada, aí pelo sucesso, né, da Zilda Fralete Galeria de Arte, uma das principais galerias de arte de Curitiba e do Paraná e do Brasil também, por que não, né? Porque, enfim, é uma galeria já com uma longa história, né? Com muitos serviços prestados aí. Hoje muita gente tem obras de arte, né? Graças a você, aos consórcios de arte. Início, né? A várias se tornou coleções, as obras, né, de arte mais acessíveis, né? Porque às vezes as pessoas falam: poxa, eu queria muito ter um quadro de tal artista, mas não tenho condições de ter. Não, a gente podendo, a gente facilita, faz o máximo possível. E os consórcios seguem ou não mais? Seguem, a gente ainda tem, só que agora chama Clube de Colecionadores. Certo. Continuamos. Mas obrigada, Bessa, adorei o convite e vir com a tia Rosita. Foi ótima a conversa. Para não perder a minha mania, né, de brincar com você, né, tia Rosita. Tá bom, muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando aqui, nos acompanharam pelo YouTube e também pelo 107.1. A gente volta no próximo sábado com o Grandes por Bessa. Um ótimo final de semana a todos vocês. Grandes por Bessa. Para pessoas com muita personalidade, na Jovem Pan News. De volta sábado às 11 horas da manhã.